Hoje, ou a gente aprende a lidar com frustração, ou nós seremos adultos emocionalmente fracos, despreparados e fora do mercado. Bom, segundo episódio do nosso Unboxing Cast. Agora, esse eu preciso dizer que eu tô empolgado, cara. Cara, esse episódio pra mim, ele é nostálgico, ele é prazeroso, ele é um privilégio. E ele, na verdade, além de tudo isso, é uma aula. Ele é um ensinamento pra vida, algo que eu já posso garantir pra você que pode transformar a forma como você pensa, o que você faz hoje, da maneira que você faz hoje. E esse convidado aqui eu tenho, de fato, um grande orgulho de já ter tido negócios, feito negócio junto com eles, nos relacionamento e também uma alegria satisfacional por ele ter atendido o convite, né? Meu professor, meu mentor, meu amigo. Hoje eu posso dizer que se tornou um amigo. Cara que faz muito parte do que vocês entendem e enxergam como o Marcos, pessoa física hoje. Ele tem intervenções positivas ali. É isso. André, sou muito grato. Obrigado pela sua presença. Eu sei que a agenda é complexa, mas queria agradecer pelo privilégio de você estar aqui com a gente hoje. Doutor, eu poderia falar o seu currículo aqui, porque me deram aqui algumas Bíblia. páginas. Mas é o que menos importa. Mas, por favor, fala aqui para a turma que vai nos acompanhar por esses minutos, qual é a expectativa, quem é André Davi, o que é que eles podem esperar desse conteúdo hoje? Bom, antes de mais nada, agradecer vocês pelo convite. Falar que a agenda é desafiadora é para mim, é para todo mundo que hoje empreende, que trabalha, enfim. Mas desde quando vocês fizeram o primeiro contato, eu não medi esforço para dizer que viria, era só uma questão de bater a agenda, porque vocês sabem que eu gosto de vocês, de verdade, vocês sabem disso. Sim. A gente estava aqui nos bastidores, eu dizendo que se eu conheço duas pessoas que se eu faltar uma palestra, alguma coisa, eu sei que podem me substituir com conhecimento, com palavras corretas, tudo. Com a minha esposa, que aí tá claro, né? Tá comigo esses anos todos. E o outro é Gustavo. Porque é o cara que literalmente, o tempo que a gente esteve junto, né? Estudou muito conteúdo de neurociência para poder, né, criar os conteúdos. Então, assim, do mesmo jeito que vocês agradecem a minha presença aqui, eu agradeço demais o convite também, porque eu gosto de vocês. Vocês são caras muito competentes. A maior prova é isso. A expansão de vocês, o crescimento de vocês, que para mim não tem muita surpresa. Era uma questão de tempo e de coragem, né? E aí, o tempo a gente não tem o domínio, mas a coragem sim. E vocês partiram para cima daquilo que vocês têm o domínio, que é a coragem. Então, é um prazer muito grande. Estou aqui para a gente bater um papo, porque eu costumo dizer duas coisas que eu sei fazer na vida. Uma é falar sobre neurociência, sobre anatomia, sobre o corpo humano, sobre a mente, que é o que eu estudo há muitos anos. E o outro é que se eu não tivesse atuando nisso, ou não tivesse esse talento, talvez agora eu estivesse empreendendo na jardinagem, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu tenho talento também. Eu lembro dessa terapia. Eu tenho esse talento, é a minha terapia, então eu estaria aqui cuidando de jardim, de plantinha, que estava dando tudo certo também. Ó, já que o doutor não trouxe o currículo dele, eu vou fazer questão de apresentá-lo. Doutor André Davi é neurocientista, um dos mais renomados do Brasil, pós-graduado pelo Sírio-Libanês, correto? Pós-doutor também, e já deu aula em Harvard. É um dos poucos professores profissionais brasileiros que tiveram a oportunidade de ir em Harvard e ministrar aulas. Então, o doutor André tem um currículo... Eu vou dar um fato curioso sobre essa aula. Eu lembro que André ele sempre me ensinou que você tem que estar pronto para as oportunidades. E eu lembro que eu tirei meu passaporte por conta dessa oportunidade da aula de Harvard. Ele falou assim, você já tem passaporte? Porque o que é que ele impede de você ir comigo? Eu lembro assim, eu disse, caraca, posso ter perdido uma oportunidade. Esse foi um dos ensinamentos. Eu me lembro até o dia. Nós estávamos lá na box, lá na sala de reunião de vocês. Sim, a gente sentado à mesa, eu disse, eu disse, vocês têm passaporte? Porque uma dessas vocês podem viajar comigo, né? Eu lembro dessa, para você ver como marca, pequenas coisas geram grandes impactos. Isso. Além de tudo isso, palestrante nacional, internacional e autor de alguns livros, entre eles o Cérebro e Alta Performance. Cérebro e Vícios Emocionais. Que eu tive um prazer e um orgulho de fazer a capa desse livro, um livro incrível, um conteúdo sensacional. Daqui a pouco a gente mostra aí. Daqui a pouco a gente traz ele aqui para vocês. A capa, o dono da capa está aqui. Que sirva para você de um feedback. É uma coisa muito impressionante. Eu tenho um orgulho de falar desse livro por dois motivos. Primeiro, porque ele não é best-seller.
Isso me orgulha muito. Porque no Brasil hoje, todo mundo que escreve um livro, com uma semana vira best-seller. Então, banalizaram o negócio. E o outro orgulho é dizer que eu tenho uma média de venda de 5 livros por dia. Caramba. Agora, pouco antes da gente vir para cá, Puxa, essas a gente informações. acabou de receber 15 caixas de uma outra tiragem que chegou. Né? Inclusive foi impresso lá em uma editora lá em Alphaville. Que massa. Então, assim, eu fico muito orgulhoso. E é impressionante. 2 coisas chamam a atenção no livro. As pessoas compram muito pelo título, que é quando fala cérebro e vícios emocionais. E o outro, a capa, o visual. Que é aquela imagem que você criou, cara, do cérebro, da cabeça vazada, com aquela coisa meio sombria ali, desperta muito o interesse. Então, na hora que una a imagem, o visual, com o título, aquilo para efeito de um cérebro faz muita diferença. Né? Não sei se o senhor sabe, essa capa eu fiz no aeroporto, indo para uma Lembro. viagem, né? Madrugada, Sendo honesto, não foi muito difícil fazer, porque como eu já conhecia muito do conteúdo, quando o senhor trouxe o título do livro, eu falei assim, acho que eu já sei exatamente o que é que poder representar bem isso. Então, na sala de embarque ali, enquanto o voo não saía, eu abri o computador, aí pesquisei algumas imagens, algumas referências, e fui montando. Aí, obviamente, depois eu gastei só mais tempo para refinar, mas a ideia central, quando o senhor deu o título, eu falei assim, já sei o que é, e aí foi preciso, rapidamente a gente chegou no Que resultado. bateu e foi irretocável. Eu lembro particularmente que o André olhei e disse, eu não olhou. tenho que mexer aqui. Foi. Eu não tenho que mexer aqui. E aí isso, poxa, muito legal. Mas, doutor, vamos para o que interessa, Vamos lá. aqui para o assunto. Eu queria que o senhor trouxesse para as pessoas aí hoje, para os amigos que vão acompanhar esse episódio, eu reforço mais uma vez. Vocês fiquem aqui até o final, porque vai ser uma aula. Agora é a aula, tá, galera? Doutor, para os dias atuais, como é que as pessoas têm lidado hoje com cérebro, vícios emocionais? Vamos começar logo pelo esse assunto do livro. Então, hoje a gente tem algumas estatísticas que nos preocupam muito, né? Vocês que são empresários também devem viver uma realidade muito semelhante ao que a grande maioria dos empresários hoje relatam com relação às pessoas dentro de empresa. O que é que a gente sabe? Você pode ter uma empresa de tecnologia, mas ela perpassa por pessoas que entregam tecnologia. Então hoje o maior desafio que a gente tem no mundo corporativo, e aí eu falando especificamente do mundo corporativo, diz respeito a comportamento. Por isso que hoje cada vez mais as empresas já estão investindo muito, e eu sou uma prova viva disso, de quantas empresas me contratam, por exemplo, para que a gente leve conteúdos de neurociência e de comportamento, para que as pessoas possam performar melhor. Então, durante muito tempo, qual era o pensamento das empresas? Olha, nós precisamos ter lucro. E não é que isso mudou. Empresa que não tem lucro, fecha. Só que antigamente, num modelo de gestão ainda um pouco mais arcaico, o pensamento era o seguinte, olha, doa a quem doer, mas no final vai dar lucro. E nisso, pessoas adoeceram, talentos foram perdidos. Hoje a história mudou. Os caras entenderam que para a gente ter um lucro e um lucro exponencial, a gente precisa trabalhar em muito mais as pessoas do que qualquer outra coisa. Você pode ter produtos. Hoje o que é que a gente vende? Produto, ideia e serviço. Por que a gente vende ideia? A gente vende ideia porque nós temos mentes brilhantes. Eu tenho 48 anos, há um tempo atrás a gente só vendia serviço e produto. Olha, eu vendo copo e eu vendo uma máquina que lava copo. Hoje o cara já vende design de copo. O cara dá uma ideia de um copo diferente que soluciona a dor de alguém ou afaga a emoção de alguém. Aquilo virou uma ideia que alguém idealiza como um produto e vende. Então hoje, o que é que se percebe? Que muito dos afastamentos do trabalho, perda de emprego, absenteísmo, se dá por problemas relacionados a vícios emocionais. E por que não se fala muito? Porque as pessoas não sabem o que são os vícios emocionais. Então hoje muita gente fala assim, olha, eu tenho um colaborador que, o cara não performa bem porque o cara todo final de semana ele bebe. Eu tive um pedreiro que fez um serviço lá em casa, ele só trabalhava na terça, de terça em diante. Porque ele não conseguia levantar na segunda-feira porque ele bebia o sábado e o domingo. Aí o cara vai falar, o problema dele é o vício no álcool? Não. Ele tem uma base comportamental por trás disso, que é um vício emocional que leva ele a um vício por álcool, para no álcool buscar muitas vezes ou pseudo-soluções para o problema ou se ausentar do problema temporariamente.
E isso está extrapolando para dentro das famílias do mesmo jeito que está extrapolando para os trabalhos. Então hoje, quando a gente fala de vícios emocionais, a gente está falando em uma grande parcela da população que está imerso nisso, nem sabe que está, mas que está pagando uma conta muito cara e que muitas vezes nem tem tanta culpa, porque não sabe o que é. Então nós temos bases comportamentais que explicam que vem desde a infância. Então o problema, ele é muito mais profundo do que muita gente imagina. Eu vou ser obrigado a falar isso algumas vezes aqui. Muitas coisas que eu aplico e falo hoje no meu dia a dia foram coisas que eu fui ouvindo em alguns momentos ali nas nossas diversas trocas. Eu tive o privilégio, gente, de andar bastante com ele, viajar bastante. Então, eu digo que é um privilégio porque eu acho que você conhece a pessoa não só no ambiente de trabalho dela, mas no bastidor. Eu acho que você tem o privilégio de conhecer alguém quando você está na casa, quando você está no bastidor. Eu acho que a gente viveu algumas boas experiências juntos. Eu lembro que você sempre falava que as pessoas eram contratadas pelas competências técnicas e muitas demitidas pelas competências emocionais. E na prática do dia a dia, o que é que eu tenho visto nos grandes negócios das grandes empresas que a gente tem visto? Tem muita empresa, e aí eu vou trazer para essa ótica, que muitas vezes não está preparada ainda para cuidar desse profissional, porque como você falou, existem profissionais de competências técnicas altíssimas, mas instáveis e desequilibrados emocionalmente para desempenhar as suas competências técnicas. E o nível que eu tenho enxergado da alta performance, porque como você sempre fala, existe a alta performance e a alta performance, ele exige um ponto de fricção muito alto, assim. A linha é muito tênue, porque a forma como nós lidamos diariamente com a pressão, a forma como as empresas elas querem sim resultado, não deixou de querer, mas muda a forma como elas têm gerido essas pessoas e a emoção dessas pessoas. Como é que nas experiências nas empresas que você tem ido hoje, nos ambientes que você está inserido, você continua hoje palestrando para milhões de pessoas todos os meses, o que você tem visto como maior deficiência emocional dessas pessoas no dia a dia? Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pelo que eu vejo, por onde eu passo, é difícil você pontuar um fator. Até porque quando a gente fala de emoções, a gente fala de um conjunto de emoções, né? É aquela história. Quando eu tenho um momento de raiva, a minha emoção que aflora mais evidente é a raiva. Mas eu tenho várias outras emoções que estão no entorno disso, né? Na periferia disso, eu tenho muitas outras coisas, emoções envolvidas. Então eu diria que hoje o problema é na gestão das emoções. Perfeito. Porque o que acontece? Não dá pra gente romantizar e dizer o seguinte, que um cara, por exemplo, que trabalha com vendas, chega no dia 29 ele não bateu a meta, de que ele não vai se sentir pressionado. E às vezes a pressão não é nem só da empresa, às vezes é a pressão dele mesmo. Ele diz, autocobrança. Eu passei muito tempo batendo meta, hoje, esse mês eu não estou conseguindo, aí começa uma autocobrança. E o que acontece? Isso é um fator que é inerente, mas a emoção que é gerada em função disso é que dificilmente é gerida por essas pessoas. Então hoje, o que a gente percebe? Você falou da questão das competências técnicas. Os dados continuam os mesmos. Hoje as estatísticas mostram que 97%, tá, em média, das pessoas que são demitidas dos seus postos de trabalho são por problemas comportamentais. Então, não é o cara que não sabe fazer a limpeza bem feita, não é o cara que faz um móvel planejado bem feito, não é o cara que faz um marketing bem feito. É o cara que faz o marketing bem feito, que faz o planejamento bem feito, que faz a limpeza bem feita, mas não sabe se comportar. Não sabe lidar com hierarquia, não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com o estresse. Então hoje eu falaria da gestão das emoções. Isso aqui é um pacote de dificuldades que a gente tem. Aí se você dissesse, André, mas refina mais, eu puxaria 2 pontos aqui, ó. Seria lidar com frustração. Isso aqui hoje está sendo um ponto extremamente importante. E o outro, tolerância ao estresse. E aí, qual é a grande cerne do problema? O mundo hoje é um agente estressor. Nasceu, você já está estressado. Estressou. O primeiro choro da vida da gente é fruto de um estresse. Eu não respirava o ar, e quando eu nasci, o ar entrou no meu pulmão, deu uma resfriada, eu me estressei. Eu estressei tanto que eu chorei. A minha reação emocional foi chorar por algo que é muito estranho. Então, assim, hoje, ou a gente aprende a lidar com frustração, ou nós seremos adultos emocionalmente fracos, despreparados e fora do mercado. Aí você vai dizer, André, você não está sendo muito radical? Tô não. Sabe por quê?
Porque a frustração é algo que ela vai acontecer. É algo que vai acontecer na sua vida. Quantas vezes? Não sei. A partir de que momento? Não sei. Eu só tenho uma certeza. Vai acontecer. Então, por exemplo, eu tenho um filho de 4 anos. Amigo, eu não vou permitir que ele ache que toda hora ele vai ganhar, ele vai comer o que ele quer, ele vai dormir a hora que ele quer, ele vai tomar banho a hora que ele quer, ou ele vai fazer tudo do jeito que ele acha que tem que ser. Porque eu quero que ele lide com a frustração. Eu quero que ele crie uma expectativa de ganhar e perca. E que bom que seja agora, porque aí ele vai estar no desenvolvimento do cérebro, que cada vez mais os estudos mostram que a gente amadurece cada vez mais longevo com relação ao cérebro, do que ele chegar numa fase, por exemplo, que ele vai ter que tomar uma decisão de carreira. Eu quero ser isso. E ele não conseguir e o mundo se acabar. Então hoje a gente está vendo o aumento do número de feminicídio aumentando. E quando você vai ver é o quê? Homens frustrados que nunca aceitaram um não. Não tiveram um não de mãe, não tiveram um não de um professor, não tiveram um não na escola, não tiveram um não de um amigo, mas tiveram um não do primeiro relacionamento. E aí não sabe lidar com essa frustração e ele só tem uma coisa a fazer. É expressar o mais alto grau de agressividade para lutar por algo que para ele é o quê? É vital. Aquele relacionamento para mim é vital. Se ela não quer, então vai ser do jeito que eu quero. Você não me quer, mas você também não vai querer ninguém. Então, quando hoje se tem um Supremo que discute número de feminicídio, uma imprensa que divulga muita coisa, na verdade o que precisa fazer é pegar as bases disso tudo, entendeu? Que ainda dá tempo, eu ainda acredito que dá tempo, é de você pegar esses adultos que já estão formados, com cérebro desenvolvido, com um monte de padrões de comportamento instituídos, e você trazer o conhecimento, porque o conhecimento é a única coisa que desperta a consciência, é a única coisa. E mostrar para eles que existe a possibilidade de mudança, a neuroplasticidade está aí para isso, dá para mudar. Não é porque há 40 anos da minha vida eu sou um cara explosivo, que eu vou morrer aos 80 sendo um cara explosivo. Se eu entender qual é o funcionamento do meu cérebro que me leva a perder a noção do perigo, por exemplo, e colocar a minha vida em risco de outra pessoa, na hora que eu entendo o mecanismo biológico disso, eu consigo dar freio nisso. Só que é mais fácil você desenvergar um ferro que está torto do que você pegar um ferro que está sendo formado e já colocá-lo no molde para ser reto. Isso é a criança. Então hoje, se eu pudesse dizer para vocês, queremos ter profissionais hoje maduros emocionalmente, precisamos ter crianças que vão lidar com frustração e que vão lidar com o estresse. Então a gente não pode achar comum uma criança que acorda e não forra a cama e acha que isso é normal. Porque esse cara é aquele cara que nunca vai ser um executivo, porque ele nunca vai ter a mesa de trabalho dele organizada. É congruente, pode prestar atenção. Se você pegar hoje os grandes líderes, os grandes CEOs das empresas, os caras que tomam as grandes decisões da vida, são os caras que vão ter as histórias mais simples para contar. Minha mãe pedia para eu forrar a cama. A minha mãe um dia me deu autonomia para amarrar o cadastro do tênis. Não era ela que amarrava o cadastro do meu tênis. A minha mãe disse para mim, vá tomar banho. Quando eu não tomei um banho bem tomado, ela mandou eu voltar. Então, são esses moldes que a gente dá, principalmente no período de primeira infância, que repercute na vida adulta. O problema é que a geração que se formou, tá? Antigamente, que era dos nossos avós, pagaram uma conta muito cara e foram desenvergados na cambagem. A gente já teve uma flexibilidade maior, mas a gente está tendo uma oportunidade de ter conhecimento. Agora a gente está diante de uma geração que ou a gente toma providência aos nossos filhos, ou a gente vai ter uma geração de adultos infantilizados, fracos, sem a capacidade de tomar decisões assertivas. E vão ser todas baseadas puramente na emoção. E emoção é o seguinte, ou vai ou racha, ou mata ou morre, ou quer ou não quer, não existe um ponto de flexibilidade para aquilo. E é isso que a gente está perdendo, inclusive dentro das empresas. Eu lembro muito de uma fala do senhor, nas palestras que eu lhe acompanhava, que o senhor dizia, você acredita na mudança do mundo melhor? Aí você falava, sim, me dê a geração de hoje, vamos cuidar dela emocionalmente, que daqui a 30 anos nós teremos um mundo melhor, né? Então está muito alinhado com isso que o senhor fala, se a gente não cuidar e ensinar emoções para as pessoas hoje, no futuro elas vão ser essas pessoas. A gente tem visto a internet
a internet ela possibilitou muitas coisas, tanto acelerar alguns comportamentos ou alguns resultados, quanto também mostrar que pessoas não estão preparadas para muitas coisas que elas estão vivendo. A gente vê rapidamente algumas pessoas atingirem padrões de sucesso ao olhar da sociedade, né? Ela tem um carro legal, um status legal, uma casa legal, mas muitas vezes ela também não consegue lidar com esse status legal, né? De tipo assim, como é que tem tudo, mas é infeliz, tem tudo, mas se suicidou, tem tudo, mas... E aí a gente começa a ver padrões de comportamento de pessoas que teriam todas as razões para não ter problemas na vida, mas tem vários problemas na vida. E aí não é pelo fato de não ter, é pelo fato de o ser dela estar problemático, né? Pelas questões comportamentais, padrões e tudo aquilo que a vida construiu para ela, né? Eu lembro em uma das suas palestras de método CIS que o senhor mostrava lá aquele vídeo do óvulo lá, e a pessoa falou, se tinha um motivo para você dar errado na vida, era nesse dia. A chance de alguma coisa dar errado na sua vida era aqui. E se não deu, se você deu certo não agora, tem problema mais. Gustavo, vou dizer uma coisa para você. Eu sou um cara... eu lido muito bem com as minhas emoções e acho que é por isso que talvez eu tenha um relativo sucesso na minha vida. Eu fico muito orgulhoso, cara, quando eu vejo você falar essas coisas. Porque eu, como um professor, que é aquela história, eu posso ser um empresário, eu posso ser um palestrante, mas eu sou um professor. Eu sou um professor de carreira, eu sou um cara que eu me orgulho de dizer que sou um professor. E o maior orgulho de um professor é quando a gente vê pessoas que tiveram a oportunidade de passar pela vida da gente e que nem que seja um, mas que levam conhecimento. E, cara, todas as vezes que eu converso com você, você traz coisas, mas é assim, ipsiliter, como eu falei. Cara, eu fico orgulhoso pra caramba, fico feliz demais, porque assim, você fala assim, caramba, surtiu o efeito, né? Porque a gente vê um cara de sucesso como vocês dia, hoje. tá? É muito bacana, fico todo feliz pra dia. caramba. Porque isso que você falou foi exatamente o que eu falei uma vez. A gente tava junto e eu falei sobre isso. Me perguntaram, eu disse, eu provo que a gente tem como mudar a humanidade. Não é só a humanidade. Me dê as crianças. Me deem as crianças. Porque hoje a gente tá aqui com a gravidinha aqui, que eu tava até brincando com ela, né? Hoje, se uma mãe, ela souber o impacto do que é o cuidar, o problema é que se confunde muito o cuidar com o excesso de proteção. Né? O excesso de proteção. Então, assim, se uma mãe soubesse o quanto num momento de gestação como esse, que é uma criança que já tem propriocepção, uma criança que já desenvolveu bem a audição, já desenvolveu até o paladar, de entender que, a depender do que ela pensa, isso provoca mudanças hormonais no corpo dela e que isso impacta direto no filho, é uma mãe que, por exemplo, não vai se dar o direito de vir num carro e tomar uma buzinada e de baixar o vídeo e esculhambar o cara, por exemplo. É dizer, rapaz, tantos problemas que a vida tem, olha mais um ali. Ontem eu vi uma coisa muito interessante, uma postagem que está dizendo assim, dados atualizados de ontem, o mundo tem não sei quantas milhões de pessoas tratando câncer, não sei quantas pessoas internadas em função de infarto agudo do miocárdio, não sei quantas pessoas hoje fazendo um transplante de medula óssea esperando que pegue. Aí qual é o teu problema? Problema. Mas o problema é vício emocional. Por quê? Porque todo mundo quer ser vítima. Essa é a verdade. Eu lembro que você me ensinou uma coisa que era legal, que você falou assim, tem pessoas que são viciadas em fracassar. Eles criam a empresa para que quebrem, para que eles possam retroalimentar. Eu não vou dar nome, mas eu tenho um amigo pessoal, um cara da minha casa, meu amigo, uma vez ele chegou para mim, um cara empresário bem sucedido, chegou assim para mim e disse, bicho, tem uma coisa que eu tenho um conflito comigo. Eu disse, qual? Ele, cara, eu nunca vivi a jornada do herói. Aí eu... O que é jornada do herói? Cara, porque eu vi num livro que o cara, não sei o que, o cara... Aí o cara fracassa, mas o cara é resiliente, o cara vai e conquista tudo de novo. Eu disse, cuidado para não confundir a jornada do herói com a jornada do retardado. Porque a jornada do herói é aquele cara que por uma circunstância inerente à vontade dele, tipo uma pandemia da vida, como um amigo meu que foi lá, montou um restaurante 30 dias antes de parar tudo. Esse cara viveu a jornada do herói. Investiu 120 mil, com um mês teve que fechar o restaurante, perdeu tudo
e hoje está no outro patamar de vida, no outro segmento. Esse tem a jornada do herói. A pergunta é, ele tinha domínio sobre a pandemia? Lockdown, era ele que determinava? Não, lockdown para todo mundo, mas para o meu restaurante todo mundo tem que comer aqui. Agora, você tem uma empresa que é próspera, quase líder de mercado no segmento dela, faturamento bacana, expansão, e o cara dormir todo dia esperando a hora de quebrar para ele poder ressurgir das cinzas e provar para ele que ele é bom, que ele quebrou e ressurgiu. Eu disse, meu irmão, essa jornada eu não quero nunca. André. E sabe qual era o problema dele? Literatura. Essas literaturas infantis que muita gente publicou durante a pandemia, durante esses problemas todos, que todo mundo virou escritor e lançava uma literaturazinha para contar lorota. Aí o cara que emocionalmente não gere muito bem as emoções, acha que, para ele ser um empresário bem-sucedido, ele vai ter que um dia sentar num podcast e dizer, não, eu tinha um faturamento aqui, um dia eu quebrei, depois eu voltei. Eu disse, eu não quero essa não. Eu quero um dia sentar no podcast e dizer, ó, eu comecei com minha empresa com faturamento X, depois foi para 10X e hoje é 1 milhão de X, nunca quebrei. Agora, se quebrar, vai fazer parte. Se eu tiver competência, eu ressurjo. Se não, tá tudo certo. Agora, eu me preparar emocionalmente para quebrar e provar para mim que eu sou capaz de ressurgir, isso é preocupante. Você me ensinou uma coisa que, por mais simples que seja, eu acho que é algo que eu lembro diariamente. É um cérebro precisa de outro cérebro. Né? Você sempre falava isso, um cérebro precisa de outro cérebro. E aí agora há pouco você citou a neuroplasticidade. Quantos ambientes que você está inserido são decisores e influenciam no cérebro que você tem, no cérebro que você acaba desenvolvendo? Porque recentemente a gente tomou uma decisão muito, como você citou anteriormente, corajosa. Literalmente mudar o ambiente. E essa decisão tem coragem, tem racionalidade, tem irracionalidade. Tem emoção. Tem emoções envolvidas, tem medos, tem vícios. E particularmente a experiência é muito complexa, porque quando você se coloca em prova de estar em um outro ambiente onde existem outros cérebros que estão em níveis de conquistas que você talvez não tenha chegado ainda, você se estica, você quer mais, você visualiza mais e paladar ele não retrocede. Quando você experimenta, e você me ensinou isso, quando você experimenta o ótimo, o bom não serve mais. Eu lembrei exatamente do dia que você estava sentado na mesa e olhou para mim e fez, Marcos, quando você experimentar o ótimo, o bom, ele não é mais suficiente. Aí eu não tinha experimentado o ótimo ainda, eu fiz, eu tô tudo certo, quando eu experimentar, eu vou descobrir. E de fato é isso. Estou em ambientes agora que ou é o excelente ou é mais que o excelente, porque o bom não é... É aquela velha história, é só você fazer criar uma perspectiva neurológica. Se imagina com o corpo que você tinha agora. Não consigo. Se imagina lá na série da boxe que eu conheci tão bem. Se imagina naquele espaço, naquela mesa, naquele bairro, naquela rua. Só para você ter uma noção, ontem a gente estava no escritório, né, que já não era mais naquele lugar, já era um lugar melhor, uma estrutura ainda melhor. A gente começou sobre Porém, eu falei assim, mano, como é que tá se sentindo? Porque a gente veio, né, fazia 4 meses que a gente não vinha aqui e tudo mais. Esse cara, tá pequeno pra gente. Não adianta. Foi complexo isso, eu falei isso pra ele. Não pequeno por espaço físico, mas o ambiente, ele já tava, tipo assim, não ele tá é pouco mais encaixando na gente, entendeu? A gente precisa de mais estímulos, eu preciso de algo algo superior e aí foi algo que o senhor trouxe, né? O poder do ambiente, ele molda o nosso comportamento, nossas decisões e a gente viveu isso e vive isso na nossa jornada, a gente leva muito a sério porque a gente viu isso na prática, e acompanhando. E todas as nossas decisões que a gente se colocou foi em mudança de ambiente. A gente se provocou a ir para um ambiente superior ao que nós éramos, para que a gente pudesse provocar um crescimento. Isso é um comportamento saudável? Demais. Considera que Demais. faz sentido? Respondendo na sequência, vindo lá para cá, primeiro, o ambiente sempre prevalece. Só se eu puder deixar um legado aqui pro podcast de vocês. Aprendeu algo. Para todo mundo que está ouvindo e assistindo, e para todo mundo que está aqui nos bastidores, querem mudar de realidade? Procure o ambiente, porque o ambiente prevalece. Não tem pra onde correr. E no mundo empresarial ainda tem um dado estatístico muito fantástico. Sabe o que provou? Que todas as empresas que elas aumentam os metros quadrados, elas tendem a prosperar cada vez mais. Então não é só a questão do, eu vou melhorar o ambiente. Até de espaço faz diferença. Porque o cérebro calcula tudo, porra. Quando eu cheguei aqui, é natural. Você faz cálculo. Faz cálculo de altura. Eu não sei quanto tem o pé direito aqui, mas eu sei que é alto pra caramba. Então, quando vocês estão lá em Alphaville agora,
e aí vocês vêm para a realidade que vocês estão aqui e vocês já enxergam que está pequeno, isso é expansão de mentalidade. Einstein, o grande gênio, já falou isso há muito tempo atrás. Uma mente, quando ela se expande, a gente não está falando de cabeça que fica grande, né? Mas é quantos mais neurônios fazem conexões e criam novos circuitos, você enxerga tudo diferente. Então hoje está mais do que provado. O ambiente sempre prevalece. E aí, eu acho que tem algumas pessoas que elas podem ser utilizadas como fonte de referência, primeiro pela integridade e segundo pelos resultados, tá? Eu não sou um cara que acompanha muita gente. Eu não sou. Eu lembro disso. Eu escolho. E não é por nada. É porque o meu ambiente, ele tem que ser estreito e rápido de acordo com a minha demanda. Eu não posso abrir um Instagram, com todo carinho e respeito, mas eu não posso abrir um Instagram para o que eu desejo de futuro e para aquilo que eu estudei e para o ambiente que eu estou inserido, e eu ver uma postagem de Virgínia, por exemplo. Não é adequado. E nada contra, a baita do empresário, mas não tem nada a ver comigo. Então não é preconceito. É eu ser assertivo. Eu sigo vocês. Por quê? Porque vocês têm conteúdos que agregam para mim. A gente trabalhou junto. Vocês foram os caras que deram o pontapé dos eventos presenciais da gente, que é um sucesso absoluto. Então tem o que agregar. Então não é que ali não agrega para o meu segmento. Então assim, é do micro ao macro ambiente. Eu agora estou lá no escritório, estou tomando uma decisão absurda. Eu estou pegando um espaço maior para montar um auditório. Aí o cara fica pensando, pô, mas não é mais fácil alugar? Não, a minha empresa precisa ter uma metragem maior. E se é para aumentar, um auditório vai ser super útil. Vai ter um auditório aqui agora. É mentalidade. Então, uma coisa é fato. O ambiente prevalece. Quer empobrecer? Vá conversar, não é com pobre. Vá conversar com quem tem mentalidade pobre. Que é totalmente diferente. Se você sentar com um cara hoje que é pobre, mas que não tem uma mentalidade de pobre, ele está sentado na periferia, na calçada, às 4 horas da tarde, mas com uma sabedoria absurda, te dando exemplos de vida, assim, absurdos. Mas vamos para o que o mundo hoje contempla. Flávio Augusto é um cara que eu admiro pra caramba. É um cara que vende educação sem ter uma formação de nível superior. Isso mostra que burrice e sabedoria são duas coisas totalmente diferentes. Inteligência e mediocridade são duas coisas totalmente diferentes. Mas ele fala uma coisa que é muito interessante, cara. Tem hora, e isso deve ter acontecido com vocês, acredito, apostaria meu fígado, que foi, que tem hora que assim, E o seu funciona quando você prospera, tem hora que algumas amizades já não vão fazer mais sentido, alguns familiares não farão mais sentido, alguns colaboradores não farão mais sentido, alguns outros empresários não farão mais sentido. No meu caso, por exemplo, tem uma penca de professores que não fazem a diferença para mim. Às vezes o pessoal vai na universidade, eu fui lá na sala dos professores, não te achei. Tá, você foi num canto que você não vai me achar. Você me acha na sala do ASG tomando um café com ele. Mas talvez você não me encontre na sala dos professores, porque junta um bocado de mentalidade medíocre, na maioria das vezes, para falar da própria classe. Eu estou fora, porque a minha mentalidade não é essa. Então, isso aqui é uma mentalidade de pobreza, concorda? Como é que uma classe cresce sem esse tipo de mentalidade? Então, um dos maiores termômetros do que o ambiente prevalece é quando você prospera e, primeiro, sua casa já não é frequentada pelas mesmas pessoas. A quantidade diminui, a frequência diminui. Um bocado de gente pulveriza. Segundo, tem roda de conversa que você não aguenta mais, você não tolera mais. Você não tolera. Porque são assuntos que não edificam. É o cara falando de mulher, onde sua cabeça está pensando, sabe o quê? Em voltar para casa para ficar com a sua mulher e o seu filho. E os caras estão falando de outras mulheres. Então, hoje, se você pegar esses caras que são mega empresários, não empresário de internet, empresário mesmo, cara que tem faturamento, você vai ver, meu irmão, que os caras têm família. Os caras, eles têm uma estrutura familiar por trás. Os caras têm residência. Os caras não são hotel. O cara até tem um bocado de hotel, mas o cara tem uma base familiar. O cara tem um lar. Alguns têm casa, outros têm lar. É totalmente diferente. E isso é ambiente, porra. Não adianta. É só vocês fazerem, e que sirva para a audiência de vocês, para todo mundo que prosperou, regride mentalmente, volta para o lugar que você estava. Não vai caber. Não cabe. Por isso que eu digo, empreendedorismo é igual a alfaiataria. Ela tem que ser no seu shape. Isso que você falou é interessante, é que outro dia eu entrei numa loja e me permiti fazer uma compra diferente de outros momentos.
E bem diferente. E eu lembro que foi tipo assim, existe o que cabe e existe o que veste. É totalmente diferente. E isso que você está falando da seletividade, eu considero que cultura é aquilo que você tolera. E o meu cérebro, ele de fato não consegue mais tolerar certas coisas. Porque, como você falou, é relativamente normal o tempo ser escasso. Para você, para mim, para qualquer outro empresário. Mas o que você está fazendo, as decisões que você está tomando mudam totalmente o rumo de para onde você está indo. Hoje pela manhã eu estava conversando com uma pessoa que eu gosto, faz parte da minha equipe, e eu falei, vou te dar um feedback como um amigo. E se eu estou te dando feedback é porque eu me importo com você, que eu poderia não gastar ou investir. Se fala porque se importa. Eu falei, você está viciado em dar desculpas. E é o pior que tem. Você está viciado em dar desculpas. Se eu tô falando pra você... Vício emocional, tá? Se eu estou falando com você é porque eu lhe amo. Você está na melhor fase da sua vida financeira. Sua família está prosperando, as coisas estão acontecendo. Mas o que está te afastando do próximo nível é porque você está viciado nas desculpas. É mais confortável pra você dar uma desculpa do que encarar a realidade. Acordar uma hora mais cedo e chegar no horário. Ou do que fazer uma coisa diferente e mudar sua rotina. Mas é mais confortável. Se tem uma coisa que a gente aprendeu, isso só testificando que o que o senhor falou é verdade, coisa simples, né? Lá, no ambiente que nós estamos, a mentalidade das pessoas é outra. Não permite aí, isso, né? A gente percebe por uma tomada de decisão. Por exemplo, não é baseado no mais barato as coisas. Tipo assim, não, é porque jamais... Calma, não é sobre valores que a gente tá falando assim, sobre o resultado, sobre o que entrega. Então, é um tipo de pessoa que, no primeiro momento, quando a gente chegou, pra mim foi um choque, porque, tipo assim, eu não conseguia pensar igual. Só que agora, quando eu volto, venho aqui, que eu sento em algumas rodas que já não fazem mais tanto sentido, eu falo assim, gente, como é que vocês pensam desse jeito? Não tem como. Porque a régua subiu num nível que eu não consigo mais compactuar. E você percebe que é ambiente? Entendeu? Tem ambiente que as pessoas pensam aqui e tem ambiente que as pessoas pensam aqui. Essa fase do medo é a transição. Onde a gente acha assim, eu me lembro que assim, a primeira palestra que eu dei, que eu recebi dinheiro, eu ganhei R$1.000. Eu, caramba, bicho, os caras pagam R$1.000. Eu dou aula, bicho, até de graça, os caras estão me pagando. Eu achava muito dinheiro. Vocês sabem da realidade. Sim. Mentalidade. A minha mentalidade era desse tamanho, para a mesma entrega que eu sempre fiz, pô. Então, por isso que eu digo, como é que eu saí daqui para esse valor aqui? Os ambientes que eu frequentei provaram para mim que ou eu expando a minha mentalidade para cobrar isso aqui, tem quem pague, que é o que mais me assustou. Tem quem pague. Tem quem pague, cara. Olha, pô, tem quem pague. E tem muito mais do que a gente imagina, né? Uma coisa que eu aprendi com o senhor Mas se eu também, não saísse desse ambiente, tava assim até hoje. dinheiro não desaparece, ele muda de mão. Dinheiro não acaba, ele só muda de mão. Isso aí eu aprendi com o senhor. Então, E a maior perspicácia do empresariado hoje é saber o quê? Aonde esse dinheiro tá. Doutor, Tá. puxando outra pauta aqui, outro assunto, eu vou usar, me permite parafrasear o senhor, todo mundo aqui é problemático. Gente, quem não está acompanhando aqui, tem uns bastidores aqui atrás. Ele vai bater agora. Quem aqui já teve problema com procrastinação? Seja honesto, levanta a mão. Quem procrastina é problemático, né? É problemático. Por favor. Aprendeu, estudou muito. Fizemos um workshop sobre isso, ele debruçou. Não, sim. Mas é. Não, eu lembro que o doutor falou assim, se você procrastina, você é uma pessoa problemática. Problemático. E ele, por favor, prove cientificamente. Porque quem procrastina é problemático. Primeiro vamos entender o que é procrastinação. Eu lembro da definição. Porque tem conceito. Para muita gente, o que é procrastinar? Empurrar com a barriga, é deixar para depois. Hoje é o último dia, o prazo, né, para atualização de negócio de título de eleitor para a justiça. Você viu os tribunais? Os cartórios? Tudo lotado, porque o brasileiro é o quê? Procrastinador. O que é procrastinar? É um atraso voluntário de uma ação pretendida. Eu decorei a frase. E por que é um comportamento problemático? Porque, na verdade, isso traz uma perturbação mental para você e para todos que se conectam com você. Então, hoje, por exemplo, na minha empresa, se eu tenho um cara que procrastina, ele não dura. Sabe por quê? Porque o problema não é só dele. Ele é o procrastinador, mas o problema é dele que traz o problema para todo mundo. Porque uma pessoa problemática, ela contamina do mesmo jeito que uma pessoa produtiva também contamina. E aí a gente tem que saber escolher as pessoas, né? Então hoje,
A humanidade paga uma conta muito cara por procrastinar. Eu me lembro, a gente tem intimidade. favor, Eu me lembro fique que à vontade. Marcão contou uma vez que eu disse, bicho, não, vai resolver isso. Lembra da tua carteira de 3 anos motorista? atrasada. 3 anos. E foi numa mesa de reunião falando sobre conteúdo que você tomou uma decisão, não foi? Eu li, foi assim, Gustavo tinha feito um conteúdo, você estava em aprovação. Eu falei, doutor, quando eu estava lendo esse conteúdo, eu diagnostiquei uma procrastinação na minha vida. Aí você, qual? Aí eu falei, faz 3 anos que a minha carteira de motorista está atrasada e eu não sei lhe explicar por que eu não resolvi. Aí você parou assim e fez, é mesmo, Marcão? Eu lembro que em 1 semana eu resolvi. Mas qual é o grande problema da procrastinação? As pessoas não estão acostumadas a sofrer as consequências da procrastinação. Lembra que eu falei isso pra você? No dia que você for Sabe qual é o parar- dia que você atualiza sua carteira em 24 horas? No dia que você passar um constrangimento, você pega na polícia. Com a sua família. E com sua família. O teu filho vem você tomar uma lição de moral de um policial porque faz 3 anos que você não... Eu lembro. Aí a coisa muda. Por isso que eu digo, o conhecimento ele é libertador. Não adianta. Não adianta. Verdade. Por isso que eu sou um cara que eu não busco culpado. Eu busco a culpa, mas não o culpado. Porque a culpa você tem que saber. Eu lá, aqui nos bastidores tem um membro da minha equipe, ele é testemunho do que eu vou falar. Lá na minha empresa eu digo o seguinte, eu digo, gente, eu quero que vocês continuem errando. Mas com uma premissa. O erro genuíno, ele é aprendizado. Toda empresa que cresce, ela cresce baseada em quê? Em erros e acertos. Só que os acertos, eles sucedem os erros. Você erra, ajusta e acerta. Cresceu. Erra, ajusta e acerta. Cresceu. Agora, errou o mesmo erro, esquece. Então, a minha filosofia dentro da empresa é o seguinte, o erro genuíno é válido. Ele é aprendizado. Erramos aqui, isso aqui não erramos nunca mais. Agora, errar o erro 2 vezes, só tem 2 coisas. Ou é incompetência, ou é mau caráter. Não tem quanto correr. Agora, todo erro genuíno, ele é aprendizado, pô. Não tem quanto correr. Eu me tornei um neurocientista errando. Achava que era aquilo. Não, pô. É diferente. Aprendi. Aí eu ia lá e ensinava certo. O problema é que hoje, qual é a internet trouxe essa perturbação neurológica para muita gente, que é o quê? Ninguém pode errar. Ninguém pode. O padrão de vida. O padrão é o seguinte, eu tenho que fazer um stories, eu não posso errar. Eu não posso dizer que eu estou aqui estou na móvel. Se eu disser que eu estou no móvel, pronto, eu vou ser sacrificado. E não é assim que acontece. Então, o que a gente precisa entender são coisas básicas. Se a gente quiser mudar o patamar de vida da gente, de tolerância ao estresse, de tolerância à frustração, sabe o que é? Levemos a vida com mais leveza. Se permita errar, mas não erre de novo. Eu tomei uma lição muito grande. Eu tinha um carro pesadão, grande. Eu sabia que na rua que eu passava tinha um buraco. Mas eu perdi pro telefone. Apitou, eu olhei. Quando eu olhei, eu caí no buraco. Mas um dia eu falei pra mim, olha, eu devo cair em vários outros buracos, até porque a cidade tem muitos, né? A oferta é gigantesca. Mas eu digo, nesse buraco... não tem, doutor. Pode ir lá, não tem. Com certeza, Agora, nesse buraco, esse não. Eu caio no outro, mas nesse, nunca mais. Isso pra mim, cara, foi um aprendizado muito grande que eu levo para todos os meus colaboradores. Podem errar. Agora, se errou, ajusta, acerta, crescemos. Agora, errei o mesmo erro. É aquela velha máxima. Erre um erro diferente. Segredo do sucesso é erre erros diferentes. Porque o errar vai fazer parte. Agora, errar o mesmo erro, pra mim, só tem 2 caminhos, muito claros. André, me permita lhe chamar de André. Claro, meu Com a amigo. intimidade. Vier com a história de doutor, professor... André, nessa trajetória, eu imagino que você teve muitos desafios. E, naturalmente, você deve ter tido a necessidade de se reinventar, de aprender coisas novas. Natural. Falando um pouco de crenças agora. O que você acha que foi a crença predominante que você desenvolveu ou teve que quebrar nessa trajetória dos últimos anos, mais recente, que mudaram a logística do rumo que você leva para os seus negócios, as pessoas que você lidera, a sua família? Amiga, a minha maior crença era que professor era pobre. Todo professor tem que ser pobre. Meu Deus. Eu não acreditava que o professor devia ser rico. Até que eu me tornei rico. E digo sem nenhum constrangimento. Antigamente, até na época que a gente estava junto ali, lembro disso. talvez eu tivesse receio de dizer, rapaz, eu sou rico. Hoje,
Eu tenho orgulho de dizer que eu sou um professor universitário, empresário rico. Sabe por quê? Até para encorajar um bocado de colega meu. Um bocado de gente competente, com um bocado de conteúdo para transformar a vida de muita gente, mas se o cara tem a mesma crença que eu tinha, se limitava à universidade, se limitava à turma de graduação, de pós-graduação, achava que, eu expandi porque eu sou doutor, aí agora eu vou dar aula na pós-graduação, vou orientar doutorado. Se você perguntar, você quer orientar quantos doutores? Nenhum. Mestre? Nenhum. Monografia? Zero. Você quer o quê? Fazer dinheiro. Agora, fazer dinheiro para mudar a vida de João, da família dele, dos outros colaboradores e mudar a minha. Minha maior crença era essa. Eu não acreditava que um professor podia ser um homem rico, bem-sucedido. Meu Deus. Eu achava que o professor tinha que ser o seguinte, você tem que ir lá, é seu ofício, você escolheu, venda a hora. Meu Deus. Até o dia que eu entendi que não é assim. E que eu queria, juro, se você perguntar assim, André, qual é um sonho que você tem para a classe dos professores? Juro a você, vou dizer, meu irmão, aprendam a monetizar o seu talento. Esse é o maior desafio, é o maior desafio hoje de qualquer profissional, é saber monetizar o seu talento. Porque eu me lembro que uma vez eu dei uma palestra para uma grande empresa e o que pagaram para mim foi mais do que os 12 meses de salário bruto que eu recebi na universidade. Eu disse, gente, é esse jogo que eu quero jogar. É isso aqui que eu quero viver. E é engraçado que eu lembro de uma viagem que a gente fez, que a gente deu uma aula para um cliente seu, muito antigo, uma seguradora grande, nacional. Grupo 12. E eu lembro que, tipo assim, a gente tava falando dos maiores do Brasil ali, referências. Faturamento de bilhão, os caras, viu? Bilhão. Faturamento de bilhão. Pessoas altamente capacitadas. E eu lembro que o presidente da empresa, ele subiu antes de lhe chamar. E ele falou que queria chamar aqui um cara que eu faço questão de estar em todos os nossos eventos, todas as nossas convenções, porque ele mudou no nível de mentalidade das pessoas da minha equipe. E se hoje a gente fatura bilhão, é porque eu investi lá atrás para que essas pessoas que estão aqui, que geram resultado, entendam que elas são capazes de gerar esse resultado. Uau. E você vê como é congruência. Já me levou 3 vezes. A última, eles fecharam um resort em Água Quente, interior de Goiás. Levaram o Laís lá pra gente dar um treinamento pra galera. Os caras com faturamento de bilhões. Vários sócios. Os sócios, tudo com faturamento de milhão. Não tem ali nenhum que fature menos do que 1 milhão por mês. Os caras passaram o dia todo com a gente. Quando terminou, todos sentados no carpete do auditório. Muitos enxugando lágrimas, um bocado de gente se abraçando. Porque, meu amigo, eu dizia lá pra ele, se hoje você fatura 1 milhão, se você tivesse tratado as suas emoções, você faturava 10. O problema, vou só trazer um dado só pra gente refletir e a audiência de vocês refletirem. O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso da América Latina. O Brasil é o 2º país com maior índice de burnout no mundo e já é o 5º país mais depressivo do mundo. O Brasil tem hoje um dos países mais obesos do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos, tá? O Brasil é um dos países que tem o maior índice de suicídio no mundo, tá? Por habitante. O Brasil hoje é um dos países que tem mais pessoas endividadas no mundo, pessoas que estão reféns de bancos, credores, seja o que for. A pergunta é, por quê? Porque se o cara tem burnout, se o cara tem pensamento suicida ou é um suicida, se o cara é ansioso, é depressivo, isso aqui é um problema de saúde mental, concorda? Então você concorda que a gente estudou matemática, geografia, português, tal, cobraram tudo da gente, mas não deram bases do desenvolvimento de habilidades socioemocionais? Então hoje nós temos jovens, hoje no Brasil, em média, 30% dos jovens adultos ainda não economicamente ativos se dizem tristes. Se dizem tristes. Se o Brasil hoje é um dos países mais obesos do mundo, é porque ensinaram matemática, português, geografia, mas não deram o quê? Educação nutricional pra gente. Disseram que a gente não diferenciaram da gente comer e se alimentar. Tá? Então hoje o Brasil é um dos maiores consumidores de Doritos. Foi recomendado, foi um alimento, quer dizer, uma substância não recomendada pela Organização Mundial de Saúde por não ser considerado um alimento. Assim como M&M's. Mas o excesso de protecionismo de muitas mães fazem o quê? Para o meu filho não chorar, coma Doritos. Toma chocolatado. Pega o M&M.
Aí a gente tem hoje um bocado de adulto obeso. Pela primeira vez na história da humanidade, nós vamos ter uma geração cognitivamente inferior A anterior. à anterior, ao seu ancestral. E com muito mais acesso a conteúdo e informação de maneira mais Meu facilitada, né? Sabe o que a gente está falando? Vamos para coisa básica. Vovô era sábio, botou papai no mundo que se tornou mais sábio, que me botou no mundo que sou sábio. Meu filho agora pode ser um retardado, se eu não cuidar. Ele pode ser cognitivamente inferior a mim, que já sou inferior um pouco a alguém. Meu Deus. O que a gente está falando disso? A gente está falando que a evolução, a espécie humana, Homo sapiens sapiens, caminhou, e agora fez o quê? Regrediu. Deu um passo atrás. E é como você falou, pasmem, no auge da tecnologia, porque eu digo que vocês são jovens, mas eu com meus 48 anos, eu fiz prova que a professora passava no mimeógrafo, vocês não sabem nem o que é isso. Aí ela balançava para esperar o álcool secar. Meu Deus. Porque a gente não podia nem escrever, senão borrava. Do mesmo jeito que hoje a gente faz uma prova à distância. Eu dou aula para o curso de medicina, o MEC foi lá na universidade, olha, é bom que vocês tivessem tablets nas bancadas. Aí primeiro dia, a gente comprou. Primeiro dia de aula, os alunos tudinho, com o iPad da última geração, debaixo do braço. Você dando aula e os meninos escrevendo com a Apple Pencil lá, e eu na minha época estudando anatomia com atlas em latim. Mas eu consegui ser um bom anatomista. Eu consegui ser um pós-doutor em neurociência. Eu não sei se hoje eu pego um aluno que tem um acesso infinitamente melhor do que o meu, com tecnologia, com cadáver, com eu dissecando, tirando o cérebro, fatiando, mostrando tudo para ele. Eu não sei se ele tem condições hoje de ir lá no Sírio-Libanês fazer um pós-doutorado, porque a geração dele escolheu não ser competente. Então nós estamos diante da maior pandemia oculta da história da humanidade. Quer saber o quê? Analfabetismo funcional. Esse é o maior desastre. André, eu sempre aprendo muito quando a gente senta. A gente tem que se encaminhar para o final. Não, eu tenho mais uma pergunta. Tem mais uma, mas eu tenho uma pergunta também, calma, eu tenho uma pergunta também. Eu só treino às 14 horas. então temos tempo. Tô bem. Eu já não tenho tantas necessidades alimentares assim, então estou tranquilo. Você, meu amigo, você é outro. Perdi 50 quilos já, estou em busca de mais 30 e estamos indo lá. André, eu tenho certeza que nessa jornada você desenvolveu e tomou decisões difíceis. Sim, desculpa, se eu tinha feito isso, Você tomou decisões difíceis. Naturalmente, eu imagino que isso tenha moldado muito, né? E algo que eu acredito é que não existe propósito sem dinheiro. Até para você ser filantropo, até para você ajudar alguém, você precisa fazer dinheiro. E isso é indiscutível e eu não tenho realmente mais problema de falar sobre isso, porque eu acho que está tudo certo, é natural. E o que você acha que o André hoje desenvolveu, soft skills, habilidades, de tomar as decisões difíceis, porque eu acho que o risco só aumenta. Ele naturalmente ele não diminui, a tendência natural das coisas é que o risco... Pessoas que jogam o jogo que o senhor está jogando, nós estamos jogando cada vez, nós queremos mais, então faz com que as tomadas de decisões, os riscos dessas tomadas sejam cada vez mais elevados, né? Tenham mais coisas em jogo. E eu acho que só complementando o que você falou, o senhor falou que existe uma diferença entre tomar risco, assumir risco e correr risco. E correr risco, né? Você falou isso. E aí a gente procura assumir riscos calculados, né? Mas eu assumi esse risco também. De talvez só vale 3, mas também pode ser que daqui a pouco não valesse 1. Concorda? Sem dúvida. A gente não sabe a dinâmica do mercado. É volátil, né? É volátil, então eu disse, meu irmão, quer saber da coisa? Vai por 3 agora e eu assumo o risco. São decisões. E é decisão. Meu time ali tá dizendo que o meu tempo não esgotou mesmo, então... Apesar que eu sei que eu posso ter outras oportunidades com o doutor André. Não, eu vou ligar pra ele. Caminho livre, aí tem que tomar um café numa padaria. A gente tem que, na verdade, marcar um momento pra gente conversar sobre essa expansão lá pra Alphaville mesmo. Eu só digo uma coisa pra vocês. Eu tenho muitas coisas Quer que eu legais. abra o meu coração pra vocês? Por favor. Por favor. Eu, como da área das ciências biológicas, eu jamais posso dizer não, né? Jamais não. Mas se um dia eu deveria ter ido para Alphaville, esse dia já passou. A probabilidade é cada vez menor. E isso é um grande orgulho que eu tenho. Sabe por quê? Porque eu prometi para mim que aos 50 anos de idade, 50 de rombo, daqui a 1 ano e pouquinho,
eu vou ser aquele cara que eu vou chegar na minha empresa de 10 horas da manhã, depois de treinar, E cuidar das plantas. olho as coisas, vejo que tá tudo ok. Já faço de vez em quando, não é não, João? Pergunto se tá tudo ok, depois saio para almoçar, tomo um café com minha esposa, vou pegar meu filho na escola, vou assistir o jogo de São Paulo e cuidar das minhas plantas. Eu fui pro jogo de Tô São Paulo. trabalhando para muito- isso, de verdade. Muito A gente bom, foi pra inclusive. Morumbi, Foi viu? pro Morumbi, gostei muito. Um Temos espetáculo. que ir juntos. Temos que ir Gostei juntos, muito, temos que ir gostei A juntos. muito. gente tem uma dívida aí com o senhor. Mas de verdade, Alphaville para mim vai ser sempre, sabe o quê? Essa ponte aérea. E com vocês lá eu fico até mais tranquilo. Mas de morar, de empreender lá. Vamos conversar. Mas Sabe? É igual quando o pessoal diz, por que você não ficou lá nos Estados Unidos dando aula? Porque também passou a fase. Perfeito. Eu assumi o risco de aproveitar a infância da minha filha. Porque se eu fosse para lá, eu tinha perdido a infância dela. Então eu quero a infância dela. Do mesmo jeito que eu disse, rapaz, quer saber uma coisa? Porque o meu modelo de negócio é um pouco diferente do de vocês. Vocês estarem lá é talvez a única chance de vocês não terem teto. Porque ali é o PIB do Brasil. Perfeito. Vocês sabem, eu já prestei consultoria para empresa que é ali no coração. Mas a minha pode ser onde eu quiser. Esse é o barato do negócio. E hoje eu estou escolhendo, sabe o quê, bicho? Com quase 50 anos, pegar pouco trânsito, não ter que andar em carro blindado, morar num condomínio que está tranquilo. Hoje eu estou buscando... Agora, vocês são jovens, vocês têm que ir para lá e vocês têm que fazer milhões para quando vocês chegarem na minha idade, vocês puderem ter o poder de escolha. Dizer, rapaz, agora eu vou voltar para Natal, eu vou morar ali na beira da praia, entendeu? E ficar só dando comando. Pagar bem o CEO, que hoje para mim é Laís. Resolva, não, João? Resolva. Só diga para mim o que foi tomada decisão, como hoje. Vou demitir, demitam. Vamos para o contrato, homem. Tá tudo certo. Isso é o barato. Agora vocês sabem, eu ralei pra caramba. Sim. É. E eu, Não é à eu toa. vou ser muito sério com você. Eu me inspiro muito nessa relação que vocês construíram, até empresarial, antes da relação matrimonial, mas empresarial, porque eu vejo o quanto ela evoluiu na questão da tomada de decisão, na complexidade. E eu vejo que a gente conseguiu construir, por exemplo, com o Júlia, com algumas pessoas da nossa equipe, que chegaram com um certo nível de maturidade e hoje desenvolvem outro tipo de tomada de decisão, conseguem ter mais autonomia, muito por conta dessa logística que a gente aprendeu juntos. Isso é bom demais, cara. Isso é evolução. Acho que estamos todos de parabéns. Estamos crescendo. é isso. Para a gente encerrar bem, doutor André, eu queria que você falasse um pouco dos seus projetos, rapidamente, The Neuro Academy, onde as pessoas lhe encontram no Instagram, redes sociais, o que é que a The Neuro Como elas Academy podem consumir mais desse conteúdo. E deixa aí suas últimas palavras para a nossa audiência aí. Bom, primeiro quem quiser me seguir, @André Davim, não tem nada de oficial, underline, André Davim, normal com M no final. Quiser seguir a minha empresa, é a The Neuro Academy, que hoje a gente configura, graças a Deus, por reconhecimento de mercado como uma das maiores escolas de desenvolvimento humano do Brasil. Tá? Estamos fazendo uma consultoria interna, estamos com um evaluation muito bacana. Que massa. Somos uma escola que entregamos evento presencial em Alphaville, um evento que é o Cérebro de Alta Performance, que é uma notícia boa para vocês, que vocês fazem parte dessa história. Sim. Acabou de virar uma marca registrada. Eita, Registro oficial do MPI, então nós somos marca registrada, Cérebro de Alta Performance, que ocorre em Alphaville. Estamos indo para a 3ª edição, que vai ser agora no 2º semestre. Temos o Performance Day, que é outro evento também que vocês tiveram junto com a gente participando, que esse ano vai para Belo Horizonte, se eu não estou enganado, é o calendário que a gente tem. O último foi o ano passado, que foi em Porto Seguro, foi muito bacana. Eu lembro. E aí somos uma escola que temos desde cursos de curta duração, mentorias, eventos presenciais e pós-graduação, que é o nosso carro-chefe hoje. Massa. Eu tenho muito orgulho de dizer que lançamos a pós no dia 21 de dezembro do ano passado e hoje nós já estamos indo para a 4ª turma, tá? Massa. Com uma quantidade de alunos assim absurda, uma aceitação de mercado muito grande, todos os indicadores de mercado muito favoráveis, conteúdo, professores, plataforma, nível. Fico orgulhoso de dizer que hoje a gente compete com uma instituição como a PUC. A PUC, então nós oferecemos uma pós-graduação do nível de uma universidade como a PUC. Então temos muitos alunos, então quem tiver interesse em fazer uma pós-graduação em neurociência cognitiva e comportamental, nós temos toda na modalidade online, uma quantidade de alunos muito bacanas. E daqui a alguns dias estaremos lançando um workshop que a gente vai falar sobre cérebro e comportamento, que é exatamente para a gente fazer o lançamento oficial da turma 4 da pós. Então essa pós que começou ano passado já está indo para a turma 4. Caramba. Já com matrícula, já estamos com a turma formada.
e vamos ter esse workshop, vão ser 5 horas comigo e com a Laís para a gente falar muito sobre cérebro, sobre comportamento, sobre desenvolvimento humano, vai ser todo online, acessível para todo mundo. Quem quiser participar, fica aí o convite. Se vocês em 1 hora aprenderam com ele, imagine 5 horas de conteúdo. Vai ser Imagina bacana. uma pós-graduação também, E fica o convite para quem é de Natal, para quem é da audiência de vocês que vem a Natal. A gente está situado lá nos Bosques Mall, lá no final da Ayrton Senna, Ali é uma estrutura linda. lá na cidade dos Bosques. Estamos em expansão lá, fica o convite para vocês irem também. Eu sei que na inauguração vocês não estavam aqui, não puderam ir. Estamos expandindo, vamos montar aqui um auditório de altíssimo nível, tá? A minha experiência em Harvard me deu altos insights, nós vamos trazer uma estrutura muito bonita para Natal, para quem precisar de cursos, gravar conteúdo, dar palestra, a gente vai ter um auditório de altíssimo nível mesmo, com a chancela da gente. Fica o convite para quem quiser conhecer a nossa infraestrutura. E quem quiser também adquirir o livro Cérebro e Vícios Emocionais. Enfim, a gente chegou porque a gente está com a demanda reprimida, estamos devendo a entrega de alguns exemplares que não tinha chegado. Mas hoje mesmo, pode trazer com um papelzinho mesmo, João, obrigado. Tá? Para quem não conhece, esse livro aqui, ó, hoje, reafirmo com muito orgulho, não é best-seller, mas sim uma média de 5 livros vendidos por dia. E esse aqui eu vou deixar de presente para vocês, porque, como foi dito aqui no podcast, essa capa linda que eu muito me orgulho, que quando me foi apresentada, eu não mexi em nada. E olha que eu sou um cara cri-cri pra caramba. Alguma coisa para passar por mim, eu não dar uma mexida difícil, porque o autor dessa obra de arte, literalmente, que faz parte da capa do livro, está aqui presente. É um orgulho potiguar, um orgulho nosso. É isso. Fica aí de um patrimônio para vocês, uma lembrança aí, embora você já tenha, mas... Eu tenho o meu lá guardadinho, mas fica dedicado, com certeza, e realmente foi um orgulho, satisfação. Doutor, quero agradecer pelo convite, por ter aceito. Eu sei que o senhor tem uma agenda corrida, uma agenda apertada, suas horas são valiosas. Para vocês, está valendo sempre. Muito obrigado a todos que acompanharam. Últimas palavras, Marcão? Eu avisei que ia ser uma aula, tá aqui a plateia. Só fez crescer no decorrer da jornada, eu falei. E é isso, gente. Muito obrigado. Não deixa de seguir o canal, compartilhar esse conteúdo, deixar o like aí também, deixa um comentário também. Segue o Dr. André nas redes sociais, como ele falou, manda lá, ele interage, responde. Se você tiver suas dúvidas, comenta lá com ele. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Bora pra cima.